Olá, tudo bem? Manter o peso ideal é um dos grandes desafios dos dias atuais. E a preocupação não é só com a aparência não, viu gente? Mas com a saúde. O sobrepeso pode resultar em aumento da pressão arterial e do colesterol. A obesidade é considerada doença pela Organização Mundial de Saúde. Inclusive, 4 de março é o Dia Mundial da Obesidade, para conscientizar sobre o problema. E esse é o tema do De Bem com Você de hoje. E aqui no estúdio eu recebo o Dr. Gustavo Fernandes, que é cirurgião bariátrico. Tudo bem, doutor Gustavo? Oi, Gisele, tudo bem? Obrigado pelo convite aí hoje. Nós que agradecemos. Doutor, quando que o excesso de peso é considerado obesidade? É considerado obesidade quando ele causa doenças, né? E quando ele afeta a vida em vários aspectos, qualidade de vida. Na verdade, hoje a gente calcula isso através de uma conta simples, que é o IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, onde a gente divide o peso por altura ao quadrado, da quilo por metro quadrado. Entendi. E a gente tenta estadiar a obesidade dentro desse IMC, né? Existem algumas ressalvas, claro, mas hoje é o padrão que a gente usa. Mas se sabe que quanto mais peso, normalmente está relacionado a maior índice de comorbidades, né? Das doenças relacionadas. Tá certo, doutor. E além dos fatores hereditários, quais outros fatores podem contribuir para a obesidade? A obesidade, Gisele, ela é considerada hoje uma doença de etiologia multifatorial. Tem várias coisas que levam o paciente à obesidade, né? Ele tem uma base genética, como você falou, Sim. mas tem uma série de coisas que levam, desde questões psicológicas, né? Transtornos de humor, como ansiedade, depressão, pode levar a um quadro de compulsão alimentar, e até hábito de vida, né? Como todo mundo sabe, sedentarismo. Hoje o mundo ocidental tem uma alimentação muito industrializada, muito baseada em carboidratos. E isso vai levando o paciente a desenvolver obesidade, tanto que hoje o índice, né, o Brasil hoje está alcançando 60% da população acima do peso hoje. Nossa, né? É um número alarmante, né? E já começa na infância. A gente vai falar sobre isso aqui no programa ainda um pouquinho mais para frente, né? Os cuidados principalmente com as crianças. E quais são as principais doenças, né, que o excesso de peso provoca no organismo? Comecei falando aqui da hipertensão, né, do colesterol, mas não são só essas. Não, são várias comorbidades, mas você falou das principais, né? Hipertensão, diabetes, né? É outra doença muito relacionada à obesidade, colesterol, doenças articulares, né? Hérnia de disco, artroses, apneia do sono está muito relacionada, e a apneia também está relacionada a infarto, derrame, as doenças coronarianas ou cardiovasculares. Doenças neurológicas também, esteatose, que é gordura no fígado, pode levar até uma cirrose hepática. Então, tem uma série de comorbidades, tanto que hoje a gente indica a cirurgia também dependendo dessas comorbidades. Entendi. E tem um fator emocional também, né? A saúde emocional também pode ficar abalada, né? Sem dúvida, né? A saúde emocional é uma das principais... Eu falo que são 3 pilares que tratam a obesidade, né? Que é a parte nutricional, a parte médica e a parte psicológica que anda junto. Por isso que para um preparo da cirurgia a gente tem um psicólogo, né? Tá certo, e nós vamos conversar com a psicóloga aqui no programa hoje também. Bom, gente, pausa aqui na conversa do estúdio para agradecer a Ana Furtado, que está aqui, ó, na tradução em Libras do programa, né, do De Bem com Você. Eu sempre falo, e é importante repetir, toda a nossa programação conta com essa acessibilidade. Aproveito ainda para pedir a sua participação no nosso programa. Gostaria de sugerir aí algum tema ou especialista para o De Bem com Você? Encaminhe a sugestão para a gente por meio das nossas redes sociais. O endereço é esse aqui, que está aparecendo na sua tela. Bom, gente, continuando aqui, o Dr. Gustavo Fernandes, que é estudioso em obesidade e mestre em bariátrica, já vai esclarecer mais algumas dúvidas sobre esse tipo de cirurgia. Só que antes disso, eu te convido, e convido o doutor também, para a gente assistir uma reportagem sobre o tema. Claro. Vamos acompanhar? Claro. Por favor. Oi, Gi, tudo bem? Que alegria estar aqui falando com você no De Bem para contar uma história de superação do Rodrigo, que venceu a obesidade. Ele perdeu mais de 70 quilos nesse processo e a gente vai conhecer um pouquinho da história dele, como que ele decidiu dar o start mesmo para conseguir alcançar os seus objetivos. Rodrigo, obrigada por falar com a gente. Como que você percebeu? Quando que foi que você falou assim, preciso mudar?
Bom, para mim foi um start, foi muito diferente, porque eu era uma pessoa que tinha preconceito com relação à bariátrica e eu pesava 170 quilos. Porém, uma vez, uma amiga que eu não via há muito tempo, nos encontramos e eu vi que ela estava magra e perguntei, nossa, o que aconteceu? Ela fez bariátrica. Eu falei, mas teve coragem? Não tive. Nós conversamos um pouco, ela falou, olha, não é esse bicho de 7 cabeças, toma o contato do médico. Eu falei, vamos lá, não tem nada a perder. Entrei em contato, marquei a consulta e fui fazer. E na nossa primeira consulta, o médico foi bem categórico. Eu perguntei, você faria a minha cirurgia daqui a um tempo? Ele, daqui a um tempo não, eu faria hoje, porque você é uma bomba relógio. E dali eu comecei a fazer os exames pré-operatórios e com os exames pré-operatórios eu me dei conta de que realmente eu estava não somente acima do peso, mas eu estava prestes a morrer. Mas eu não tinha noção do meu tamanho. Para mim era muito natural, para mim era normal. Eu sempre me escondia, ficava atrás das câmeras, roupa larga. Então você acaba fazendo coisas para viver e conviver com aquela obesidade. E falando em transformação de vida, o que você percebeu que mudou em você, além também da perda do peso, você sentiu que melhorou sua autoestima, sua saúde mental? Como que foi? É difícil colocar para você uma coisa, porque foram tantas coisas. Eu acho que o mais importante, o mais inovador, de diferente, eu saí de trás das câmeras. Eu sempre trabalhei com influência digital, eu sempre gostei de tirar foto, de fotografar, mas eu nunca estava em frente, eu sempre estava por trás. E a autoestima que você recupera, algo que eu não sabia que eu tinha perdido, ela volta com uma força muito grande. E quando você está bem consigo, a sua felicidade se transparece, se reflete nas pessoas. 6 meses depois da minha cirurgia, minha esposa também fez. Eu emagreci 75 quilos, ela emagreceu 40. Então, hoje, a gente leva uma vida muito mais saudável, muito mais... Eu não quero dizer feliz, porque nós não éramos infelizes. Mas hoje, a felicidade é muito mais leve. Parece até uma brincadeira a gente falar isso, mas ela é muito mais leve, ela é muito mais natural. E para a gente encerrar, Rodrigo, o que você considera que foi o ponto-chave? E você acredita ainda que existiu um preconceito para quem quer fazer bariátrica ou para quem ainda está na obesidade? É um caminho difícil, né? Então, o que você diria para quem está pensando em fazer e está passando pelo processo também, que é difícil, né? É engraçado porque o preconceito existe, eu posso dizer com aquela célebre frase, eu tenho lugar de fala, porque eu tinha este preconceito. Tá? Eu tinha essa questão de quem faz bariátrica é preguiçoso, vai fazer uma dieta. Só que eu mesmo, durante 30 anos, tentei inúmeras dietas. Tentei dietas onde eu cheguei a emagrecer 40 quilos e depois recuperei 50. E a dica que eu dou para quem pensa em fazer foi a primeira pergunta que a psicóloga fez para mim, que isso é extremamente importante, você ter acompanhamento psicológico. Ela falou, Rodrigo, você está aqui por quem? Quem te mandou aqui? Eu simplesmente falei, não, ninguém me mandou, eu estou aqui porque eu quero. Primeiro passo, você tem que querer. E ninguém está na sua pele vai sentir o que você está sentindo. Então, não se importe com as opiniões alheias, porque só você que está na obesidade sabe o quão é difícil subir uma escada, quão é difícil amarrar um cadarço, quão é constrangedor você entrar numa loja e não ter o seu número. Uma coisa eu posso garantir para vocês, não existe prazer melhor do que você entrar numa loja e pedir um número menor. Tá certo, muito obrigada, viu, Rodrigo, por compartilhar a sua história com a gente, por abrir o seu coração. E é isso, né, Gi? É muito importante que todo esse processo seja feito com acompanhamento médico, psicológico, nutricional, né? São alguns pilares que fazem você realmente conseguir deixar a obesidade, deixar o sedentarismo e, claro, ter uma vida mais plena, né? Muito obrigada, Gabi. Muito obrigada também, Rodrigo. Olha só que testemunho legal, bacana, né, doutor? Muito e é bom. isso mesmo que ele falou, né? Inclusive essa questão de camuflar, né? Muitas pessoas estão com a doença, que é a obesidade, é uma doença, e acaba camuflando. Sim, você colocam roupas mais largas, sim, ou não aceitam. Exatamente, se escondem, não saem, porque tem medo de sentar numa cadeira de plástico, né? Pegar um ônibus, um avião. E é uma questão de saúde mesmo, igual ele falou, né? Ele estava com uma série de doenças que nem imaginava que, inclusive você falou agora há pouquinho. O IMC, que é esse índice de massa corpórea que eu te falei, acima de 40, está relacionado a uma diminuição na expectativa de vida em 10 anos. Olha só, poxa,
Bom, então é bom ficar atento, né? E em quais casos que a cirurgia bariátrica é indicada? Além do IMC, tem outro... Então, a gente hoje leva em conta o IMC. Quando esse número é acima de 40 é o que a gente chama de obesidade mórbida. Tá. Entre 35 e 40 é uma obesidade moderada e aí indica quando tem comorbidades, que são essas todas que a gente conversou, né? Se é hipertenso, se é diabetes, se tem gordura no fígado, se tem artrose, apneia, enfim, aí tem uma série de comorbidades que e uma série de exames também, né? A gente ainda vai falar sobre eles. Doutor, e existem diferentes tipos de bariátrica? Porque a gente imagina que é uma só. Não, existem várias técnicas, né? O que o pessoal hoje costuma ver bastante na internet, vai ver, são as primárias, que a gente fala, que são as primeiras bariátricas, que é a gastrectomia vertical ou a gastroplastia redutora, que a gente chama de bypass gástrico, também são as mais comuns hoje realizadas. Entendi. E qual que é a diferença de uma para outra, que o senhor estava explicando para... A gastrectomia vertical, a gente tira um pedaço do estômago, né? E a gastroplastia redutora, a gente não tira nada, a gente divide o estômago e faz um desvio de intestino no paciente. Tá certo, ótimo, doutor. Bom, para que o emagrecimento aconteça de maneira saudável no corpo e na mente, o acompanhamento psicológico é uma parte fundamental dos tratamentos. Na volta do intervalo, eu converso pela internet com uma psicóloga sobre esse assunto. A gente volta já já. Estamos de volta. A comida traz aquela sensação de prazer e satisfação e está diretamente ligada ao nosso bem-estar. Faz parte da nossa cultura, né, gente? Mas se torna também um problema sério quando descontamos nela os nossos sentimentos, como frustração e tristeza, por exemplo. Quem tem mais informações sobre a relação da comida com as emoções é a psicóloga Karen Belmonte. Tudo bem, Karen? Olá, Gisele, doutor Gustavo, Ana Furtado, tudo bem por aí? Sim, tudo ótimo por aqui. Karen, qual a importância de um acompanhamento psicológico no processo de emagrecimento? O acompanhamento psicológico no processo de emagrecimento, ele está relacionado diretamente ao comportamento alimentar. Entende-se, como você mesma disse, muito bem dito, né? Essas pessoas, às vezes, elas acabam comendo as suas emoções. Por falta de não saber lidar com emoções mais negativas, como ansiedade, frustrações, dores, enfim. Bom, gente, olha só. A gente teve um probleminha aqui com o áudio, daqui a pouquinho a gente volta com a doutora Karen. Enquanto isso, eu continuo a conversa aqui no estúdio com o doutor Gustavo. Doutor, então essa questão psicológica, ela precisa ser levada a sério, na verdade, em todas as áreas da nossa vida. Sim. Mas quando o assunto é cirurgia bariátrica, é um dos primeiros fatores, é um pilar, assim, né? Como pilar. ela falou na entrevista, é um dos pilares, né? Um dos pilares. Porque tem total relação, pode ser causa ou consequência o transtorno de humor. Claro, e muito bacana também o que ele falou, né? Você está aqui por quem? Foi a esposa que mandou. Então, geralmente, quando os pacientes te procuram no consultório, eles tomam essa decisão ou os familiares dão um toque ali? Nossa, Gisele, assim, são inúmeras. Quais são os relatos? Nossa, são histórias para escrever um livro, né? Imagino. Quantos anos, na verdade? Desde 2009 eu faço cirurgia bariátrica. Quantas cirurgias já foram realizadas? Quase 3 mil cirurgias eu já realizei. Quase 3 mil já foram realizadas. Então, você vê, o que é muito comum a gente ver, assim, a questão da autoestima para a mulher, né? É muito importante. Você vê pessoas que perderam a qualidade de vida, perderam, igual ela falou, né? Entrar num ônibus, alguma coisa. Sim. Eu vejo muito pai Perde vindo, a mobilidade, na verdade. pais né? que estão com criança pequena não conseguem sentar. Eu não vou ver meu filho crescer, entendeu? Então você vê várias coisas que motivam a pessoa a fazer a cirurgia bariátrica. Imagino. Né? Normalmente ela demora muito essa escolha, ela faz uma série de tratamentos, né? Investiga, né? Investiga. Tá certo. Né? Doutor Gustavo, acho que nós conseguimos retomar aqui o contato com a Karen. Oi, Karen. Oi, vocês escutam agora? Sim, tá melhor. Então a gente estava conversando sobre a importância do acompanhamento psicológico em qualquer tipo de dieta. Sim. O acompanhamento psicológico, ele vai entrar justamente para trabalhar o comportamento alimentar. Porque, como você disse, muito bem, né, a comida entra como um corpo, né? Então, as pessoas não querem lidar com
negativas, como traumas, sofrimentos, dores, e aí elas recorrem à válvula de escape para não lidar diretamente com as situações negativas. Ô Karen, olha só, o microfone está baixinho, a gente quase não está conseguindo ouvir você aqui no estúdio, então a produção vai entrar em contato com você no intervalo, a gente tenta retomar no terceiro bloco, tudo bem? Tá ok, então. Ótimo, obrigada. Bom, doutor Gustavo, continuando aqui a nossa conversa, né? Então você estava falando dos pais que às vezes chegam com crianças, mas a criança está com dificuldade. Existe uma idade mínima para operar ou não? Ah, sim. Não, eu estava falando da motivação, né? Ah, mas hoje, em termos de idade, o que a literatura médica mostra é que não tem limite de idade, nem para baixo, nem para cima. Ah, pode operar a qualquer momento. Isso aí é avaliado individualmente, né? Caso a caso. Entendi. E esse acompanhamento psicológico que a gente ia conversar aqui com a psicóloga, em qualquer outro tipo de dieta, na bariátrica, fundamental? Sim, qualquer tratamento da obesidade, a psicóloga precisa estar junto. É um dos pilares, como a gente falou, né? Questões nutricionais, psicológicas e orgânicas, aí entra o médico, né? Tá certo. Mas não tem como fazer tratamento de obesidade sem o psicólogo estar junto. Entendi. Inclusive nos bastidores, a gente estava conversando aqui, você falou algo que eu achei muito interessante, aquela questão da memória do corpo. O corpo armazena o maior peso que a gente já teve. Explica direitinho, por favor. Gisele, é a memória, né? A memória. Quando a gente ganha peso, a gente ganha a tal da célula da gordura, que chama adipócito. Essa célula é a memória do corpo. Tá. Então, a memória do corpo é o maior peso que a gente já teve. Entendi. E o corpo, ele briga através de uma série de hormônios, por isso que hoje a obesidade é considerada uma doença endocrinológica, né? Uma doença hormonal. O corpo, ele briga para se manter naquele peso. Entendi. Então, a pessoa, ela emagrece... Ele entende que aquele é o ideal. É o normal. Aquele peso, o maior peso da pessoa é o normal dela. Então, quando a gente tenta fazer uma dieta, que a gente faz aquele esforço e tal, por isso que as pessoas veem assim, que faz aquele esforço, emagrece 10 quilos, aí relaxa um pouquinho, pum, em 2 meses do efeito ganha. sanfona. É o efeito sanfona, porque essa memória metabólica, ela vai existir para sempre. Então é um cuidado para sempre. O ideal é prevenir o ganho de peso, né? Entendi. É você não ter essa célula, porque depois que você ganha, você não perde ela, por mais que emagreça, né? E essa célula, ela só surge depois que atinge a obesidade ou um pouquinho acima do peso ela já vem? Não, na verdade, cada quilo que você ganha, você cria célula. Então, entendi. a obesidade é quando você tem o excesso dessas da gordura. Células. Exatamente. Entendi, doutor. E quais são os preparos antes de uma bariátrica? O que vocês aconselham para os pacientes? A gente faz preparo médico, psicológico e nutricional, né? Batendo aí no martelo. Cada profissional vai ter um enfoque, né? Vai ter um foco aí na consulta, mas a gente vai ver, claro, tanto a questão da condição do paciente, se ele já teve um infarto, um derrame, né? A condição clínica dele para ir para a cirurgia. A gente avalia o estômago, obviamente, porque vai ser operado, vê as questões psicológicas, porque pacientes com compulsão grave, transtornos psiquiátricos não tratados, precisam ser controlados antes da cirurgia. Primeiro esse tratamento, depois da cirurgia. E a questão nutricional, porque a gente vê pacientes que têm, às vezes, comportamento alimentar infantil até. Entendi. Pessoas adultos que só comem arroz com batata frita, ketchup e nugget, e aí você precisa mudar esse hábito antes da cirurgia. É um trabalho de conscientização geral. Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais sobre esse assunto. Você sabia que noites mal dormidas também podem influenciar no processo de emagrecimento? O Dr. Gustavo Fernandes vai explicar isso pra gente daqui a pouquinho, na volta do intervalo. Fica aí, a gente volta já já. Estamos de volta. A Federação Mundial de Obesidade divulgou em março de 2023 o Atlas Mundial da Obesidade, com números preocupantes. Considerando apenas a obesidade, o estudo prevê que 1 em cada 4 pessoas serão obesas até 2035. É mais da metade da população mundial, cerca de 4 bilhões de pessoas. E mais de 4 bilhões de pessoas viverá com sobrepeso. Gente, isso aqui no nosso país, no Brasil. E o cenário também não é nada favorável. De acordo com a entidade, 41% dos adultos brasileiros terão obesidade. O estudo aponta ainda que o crescimento anual projetado de adultos com obesidade entre 2020
e 2035 é de 2,8%, enquanto a taxa na infância também é preocupante, atingindo 4,4% ao ano até 2035. Doutora, alarmante, hein? Muito, né? Muito. É uma Principalmente pandemia. quando a gente fala de crianças. É uma pandemia, é uma nova pandemia, né? Sim. A obesidade está sendo considerada como uma nova pandemia. Poxa vida, por isso os cuidados, melhor não chegar lá, né, doutor? Bom, gente, e agora nós retomamos o contato com a doutora Karen, que é psicóloga. Doutora Karen, você me escuta bem? Sim, tudo certinho. Ai, que ótimo. Então vamos lá, eu vou retomar a primeira pergunta. A importância do acompanhamento psicológico em qualquer tipo de dieta. Então tá. Como você mesma disse, o atendimento psicológico nesses casos vai ser justamente para ajudar o paciente a lidar com o comportamento alimentar, porque o que ele faz? Ele desregula as emoções dele toda na comida. Então, uma vez que ele não quer sofrer, não quer sentir dor, que ele não gosta de passar por algo ruim, ele acaba usando como uma válvula de escape a comida. E a comida traz aquele conforto inicialmente, né? Aquela sensação de bem-estar, de acolhimento. Mas posteriormente, né? Porque esse comer é comer além, né, do normal. Vem aquele sentimento de culpa, de frustração. Então é aí que o atendimento psicológico vai trabalhar. Tá certo, Karen. E quais são os indícios que eu estou descontando no alimento algum sentimento, como frustração, sei lá, tristeza, por exemplo? Nós consideramos como um comportamento disfuncional quando você come mais do que seria considerado normal, tá? Então, você come várias vezes ao dia, você não tem um plano alimentar, você vive dando aquelas famosas beliscadas, sabe? Você come o doce para confortar, porque você acha que só com isso você vai ficar bem, ou você come até sentir uma sensação de desconforto, mesmo sem fome você continua comendo. Então nós entendemos que esses são sinais de que tem algo errado no seu comportamento alimentar. Tá certo, doutora. E nós acabamos de falar alguns dados aqui, entre eles, né, o número de crianças com obesidade, que é alarmante, né? É um estudo. E quais são os indícios que eu consigo perceber, de repente, que a minha criança está partindo para esse lado da obesidade ou está com algum distúrbio alimentar? Bem, a gente diz primeiro que os pais são espelho. Se a criança está inserida num ambiente obesogênico, ou seja, onde é oferecido muitos alimentos calóricos, né? As famosas bolachinhas, refrigerantes, provavelmente ela também vai ter dificuldades de lidar com as suas emoções. Então, quando ela tiver um problema lá na escola, viver um bullying, por exemplo, ela também vai encontrar como recurso descontar isso na comida. E os pais podem observar, porque essa criança, talvez ela seja mais quietinha, mais calada, ela não gosta mais de interagir tanto com os amiguinhos, ela fica isolada. Então, esses são sinais de alerta que a gente pode perceber que tem alguma coisa de errado com essa criança, além do ganho de peso, né, que é visível, né, então você consegue enxergar que daí sim essa criança precisa de recursos, né, profissionais. Tá certo, doutora Karen Belmonte, muito obrigada pela participação e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Gisele. Nós que agradecemos. Doutor Gustavo, nós falamos o preparo antes da cirurgia bariátrica, mas e o depois, o pós-operatório? Quais são os principais cuidados que o paciente deve ter? A gente divide, Gisele, na fase precoce, que é logo depois que você opera, e aí normalmente é habitual de qualquer cirurgia cuidados com esforço físico, a alimentação começa com uma dieta líquida, para depois comer só papinha. Líquida? Tem dois motivos principais. O primeiro é a adaptação. Porque o estômago ele é novo, então a pessoa ela vai sentir completamente diferente a alimentação. Cai pesado, às vezes vomita, a água mesmo é uma dificuldade. Então você tem que ir muito devagarzinho para que ela volte se alimentando. Se você opera e já põe uma comida pesada, a pessoa não consegue se alimentar. Segundo, tem a ver com a cicatrização também ali, né? Do estômago. Se a pessoa comer alguma coisa que não deve, pode abrir o grampo, os famosos grampos, né? E aí dá uma complicação que chama fístula, que é uma complicação grave, às vezes pode levar até a mortalidade. E talvez ter que voltar para o centro cirúrgico reoperar, de novo, né? Exatamente. Tá certo. E alguns pacientes que fazem a cirurgia bariátrica, eles reclamam que eles perdem o paladar,
Acontece isso mesmo? Sim, acontece. E tem uma explicação hormonal para isso tudo, porque quando a gente faz a bariátrica, a gente altera uma série de hormônios que a gente chama de incretinas, que estão relacionados com o metabolismo. E o paciente, ele perde, primeiro, ele perde a fome, e ele come um pouquinho e fica satisfeito rápido. Então, isso muda o paladar, consequentemente. Entendi. Então, tem coisas que ele gostava antes, que depois da cirurgia ele não gosta mais. Tá certo. E vice-versa, entendeu? Olha só, e o sono? O sono, a gente sempre fala que é importante em todas as áreas da vida, mas principalmente nesse processo, quando a gente está nesse processo de emagrecimento. Sim, isso já tem vários trabalhos na área médica mostrando que quem trabalha à noite tem mais risco de ganhar peso. E quando a gente faz a cirurgia bariátrica, a gente orienta os trabalhadores noturnos a trocar de horário. Tentar, né? Que a gente, lógico, cada um sabe, mas tem a ver com o ciclo do cortisol, que é o ciclo do sono. Isso aumenta a fome, o beliscar, né? Então, é um reflexo neurológico e aí tem relação com o reganho de peso. Que pode combinar aí no reganho de peso, né? Tá certo, doutor. Então, dormir bem, praticar atividades físicas, se alimentar direitinho, né? E que a gente possa conversar e falar cada vez mais sobre esse tão famoso Dia Mundial da Obesidade, que é conscientizar as pessoas sobre essa doença, né? Sim. Que eu confesso que eu não sabia, a gente ouve muito falar em obesidade, mas às vezes não enxerga ela como uma doença, e é uma doença. É uma doença endocrinológica, Gisele, grave, pandemia, a pessoa precisa de tratamento. Tá certo. Né? Eu falo isso para todo mundo, que procure ajuda. Procure ajuda, porque essa é a mensagem. Sozinho é difícil. Tá certo, doutor. Muito obrigada. Eu Nós que agradecemos a sua ajuda em participar com a gente, esclarecer todas essas dúvidas. O De Bem com Você de hoje fica por aqui. Acompanhe a gente por meio das nossas redes sociais e até a próxima.